Glória. Graça e paz a todos. Amém. Louvado seja Deus. Não vou falar para você dar um sorriso que está meio marcado, mas se quiser, pode dar, né? Ajuda nós. Ô, glória. Não fala que vai falar, mas fala, né, irmão? Oh, meu Deus. Muito bom você ter vindo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Estou muito feliz por ter vindo. Fala para o irmãozinho, estou feliz por ter vindo. Fala para ele. Deus tem feito grandes coisas por nós. Falar também, certamente Deus vai falar com você. Amém? Quem acredita que Deus vai falar nessa noite? Louvado seja o nome de Jesus. Deus vai falar. Falou comigo, vai falar com você também. Quero também agradecer a Deus, não só pela sua vida, mas pela vida daqueles que estão acompanhando esse culto ao vivo e aqueles que haverão de acompanhar esse culto também, né? Essa ministração. Que Deus abençoe a todos. Bom, queridos, eu vou tratar hoje de um assunto que o Senhor ele colocou, né, para que eu trouxesse. Com certeza acredito que é algo necessário para nós. Eu quero falar sobre a nova chance. Quem aqui já recebeu, não recebeu ainda uma nova chance do Senhor? Alguém já recebeu uma nova chance? Todos nós recebemos uma nova chance. E se existe alguém que é perito em nos dar uma nova chance, esse alguém se chama Jesus. Esse alguém que nos amou, concedendo a nós a graça de podermos estar caminhando com Ele. Alguns por bastante tempo, outros por menos tempo, mas todos nós somos agraciados pela nova chance. Todos nós. Essa é a razão de nós sempre nos lembrarmos daquilo que está escrito em Lamentações 3:22, que por diversas vezes nós já falamos ou ouvimos, que a misericórdia do Senhor é a razão de nós estarmos aqui, né? Ela se renova a cada manhã, por ser grande a sua fidelidade. Então não é por nosso mérito, não é porque nós somos bons. Quando alguém vem e aponta um defeito em nós, essa pessoa tem razão, porque nós somos defeituosos mesmo. Eu não vou falar por mão, falar para você que você é defeituoso, porque vai que você fique nervoso, né? Mas daqui eu estou longe, então eu posso dizer, você tem defeito também. Não é isso? Por isso que Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida com que medirdes, vos medirão, vos julgarão também, não é? Então nós temos um Deus que sempre nos dá chance, sempre, todos os dias, todas as manhãs, ela se renova a cada manhã. Deus é fiel e Deus está aqui para nos dar uma chance nessa noite de celebração de ceia. É uma noite muito importante, uma noite em que nós podemos fazer a nossa reflexão e entendermos um pouco mais a respeito dessa bondade do Senhor. O que nos constrange, o que nos segura firme em Jesus é o amor. Romanos 5:5 é uma citação que os mais antigos já me viram falar muitas vezes, nos diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então é esse amor que nos condiciona a estarmos na presença de Deus, é esse amor, nada mais do que isso, é esse amor. João diz na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Então é esse amor que te constrange, esse amor que te mantém firme, te mantém em pé. E eu queria aqui, para falar a respeito dessa nova chance, eu queria usar um dos maiores exemplos de nova chance. Você poderia ir pegar os apóstolos e tirar um desses 12 que passaram por aqui. E eu acredito que a unanimidade cai lá em Pedro. Pedro teve muitas oportunidades vindas da parte de Deus. Quem crê nisso, quem viu, percebeu isso? Pedro teve muitas oportunidades. O catolicismo romano intitula Pedro como uma pedra, como uma rocha, né? E não existe outro fundamento sem que seja Jesus. Ele é o fundamento. Mas o apóstolo Pedro foi um grande vulto no meio da cristandade. E hoje ainda é falado muito a respeito de Pedro. Pedro foi um grande homem de Deus, mas que representa falhas e erros que todos nós temos, todos nós cometemos. E Pedro cometeu falhas também. Nós vamos discorrer um pouco a respeito disso,
porque o apóstolo Pedro, como eu disse, é referência para nós. O Senhor Jesus te chamou. Um dia o Senhor falou com você. Como Ele falou comigo, Ele falou com você. Com uns Ele falou de uma forma, com outros Ele falou de outra forma, mas Ele falou conosco. Se não fosse o Senhor ter se manifestado a nós, com toda certeza nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos. Estaríamos em qualquer outro lugar. Eu ouso dizer que se eu não tivesse conhecido Jesus, acho que eu estava enfiado na roça, numa rocinha, afastado num canto, longe de todo mundo, né? Essa seria a minha vida, mas se eu tenho estado com o povo de Deus é porque o Senhor, Ele trabalhou na minha vida, Ele mudou a sua vida e fez com que você vivesse em família. E nada melhor do que viver no meio da família de Deus. Agora vamos perceber bem, notar bem que Lucas capítulo 5, você pode pegar na sua Bíblia, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 4, vai revelar o grande amor de Deus, a grande misericórdia desse Deus para com esse homem que eu citei aqui, que foi um homem que falhou por muitas vezes. Eu vou falar aqui algumas delas, eu vou falar poucas coisas, mas os irmãos que são conhecedores das Escrituras sabem que muita coisa esse homem errou, fez errado, não é? E ele, na vida de Pedro, a vida de Pedro reflete aquilo que nós também somos. Existiu ali duas pescas chamadas, uma chamada de maravilhosa, né, milagrosa, e a outra maravilhosa. As pessoas intitulam as duas como milagrosa, e eu uso dessa forma de dizer que uma foi a milagrosa e a outra foi maravilhosa. A milagrosa atraiu o apóstolo Pedro para os seus pés. E a maravilhosa foi aquela onde o Senhor deu ao apóstolo Pedro a oportunidade dele consertar e andar com fidelidade diante de Deus, embora que com erros, com falhas, como eu disse, porque todos nós somos falhos diante de Deus. Eu estou falando isso não para fazer apologia ao erro, não para dizer, você vai errar mesmo, você vai falhar mesmo, você não vale nada, não é isso. Você custou o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que te purificou e te deu vitória, né? O apóstolo Pedro aparece aqui sendo chamado no capítulo 5 do evangelho que escreve São Lucas. Preste bem atenção nesse texto da palavra de Deus. Isso antes da sua conversão aconteceu dessa exata maneira que aparece aqui. Diz assim a palavra: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, porque doravante serás pescador de homens. Arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Oh glória, glória a Deus. Quem deixou tudo aqui por conta de querer seguir ao Senhor Jesus, levanta a mão e diz amém. Glória a Deus. Aleluia, nós deixamos o mundo lá fora. O apóstolo Pedro, ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus desta forma. A Bíblia nos mostra que ele era um pescador, bem como os demais que viviam com ele. Ele era aquele que vivia e dependia da pesca. Pedro, Tiago, João, uma musiquinha lá no barquinho, tem o André também. Eles estavam ali lutando pela sobrevivência, passando por lutas e dificuldades e aflições como todos nós. E aí num determinado dia, a Bíblia nos fala que aconteceu com eles aquilo que acontecia por várias vezes. A Bíblia não denota isso, a Bíblia não mostra isso. Mas como há dificuldades para os trabalhadores dos dias de hoje, principalmente aqueles que trabalham e dependem do dia a dia para vender algo, né? Para comprar e vender, para vender e comprar, enfim,
ele passa por dificuldade, todos passam. O apóstolo Pedro, ele tinha isso. Nós podemos concluir que a vida dele era dessa forma. E em um desses dias ele sai para pescar, ele sai para buscar o peixe, não é para comer, ele sai para buscar o peixe para suprir a sua família, para cuidar dos seus, e para ajudar pessoas, ajudar outros pescadores que também praticavam o mesmo ofício. Mas a palavra de Deus nos fala que enquanto ele vai pescar, enquanto ele anda, ele navega ali, né, anda ali pelo mar, andar, ele embora que ele chegou a andar também, né? Pedro anda um pouquinho, mas ele andou. Enquanto ele está ali, a Bíblia nos fala que ele não pegou nada. Nem ele, nem aqueles que estavam com ele pegou nada, absolutamente nada. Mas o Senhor Jesus Cristo resolveu dar uma chegadinha ali. Foi proposital aquilo que Jesus fez, porque nada que ocorre na nossa vida é sem que haja propósito de Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que andam segundo a vontade de Deus, aqueles que são chamados segundo seu propósito. Deus tinha um propósito na vida de Pedro e daqueles outros pescadores. Então Jesus tinha esse propósito e ele então vai até esse lugar, ali na Galileia, e chegando ali então a Bíblia diz que ele, após essa pesca fracassada, ele chega para o apóstolo Pedro e diz assim: faz ao largo e me deixa pregar no seu barco. Pedro leva Pedro leva Jesus mais avante, e dali Jesus faz uma pregação para aquela multidão. Pedro fica ali decepcionado, é claro, com a sua situação, pensando talvez, o que eu vou levar para casa? Não tem nada para levar. Mas ali estava o Senhor dos Senhores, Jesus, o Rei da Glória, estava ali naquele barco, e a Bíblia nos fala que após ter sido encerrada a ministração, após ele ter falado com o povo, ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, faz-te ao largo, vai lá e lança a sua rede. E a Bíblia diz que quando ele lança a rede, uma grande quantidade de peixes pula para dentro daquela rede, ao ponto daquela rede querer se romper, e eles arrastam aqueles peixes para fora, felizes porque o Senhor Jesus Cristo estava ali, como alguém que haveria de providenciar não só naquela hora, mas por todo o tempo em que eles vivessem na sua presença. E aí diz a palavra de Deus que quando o apóstolo Pedro percebe que acontece aquele milagre, ele diz assim: aparta-te de mim porque eu sou pecador. Eu digo para você, Jesus não quer se apartar de você porque você é um pecador. Ele quer se aproximar ainda mais para abençoar a sua vida, não só com uma pescaria, mas para cuidar de você por toda a sua vida. E a partir daquele momento, aquela família foi cuidada por Jesus. Porque diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo vira para aquele homem e diz para ele: não temas, porque doravante tu serás pescador de almas. O que o Senhor Jesus Cristo quer fazer na nossa vida é que sejamos pescador de almas, pessoas que vão levar o Evangelho, falar do sacrifício feito lá na cruz, para que pessoas sejam alcançadas e sejam salvas. E a partir daquele momento, acabou então a instabilidade profissional daquele homem. A solução veio, e o Senhor me leva a falar que quando nós estamos com Jesus, por maior que seja a dificuldade, Ele sempre estará presente para suprir cada uma das nossas necessidades, porque Ele é fiel. Se você tem o Senhor como seu pastor, como seu Deus, nenhuma bênção vai faltar na sua vida, nada te faltará, e se cumprirá na sua vida aquilo que está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Haverá momentos sim que vai faltar ali uma pescaria repleta de peixes, sim, aquilo que você desejou talvez não venha, mas com certeza o Senhor Jesus, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes, como a última pregação eu fiz, que o Senhor cuida dos pardaizinhos. Lembra do pardalzinho que eu falei? Vocês acreditam que o abençoado não apareceu mais lá em casa? Não apareceu o pardalzinho. Outro dia fui tomar um café às 10 da manhã, depois saí da igreja, fiz a minha oração, fui para casa, cheguei lá, falei para os irmãos que eu ia até mostrar para alguns, né? Aí eu montei o esquema, arrumei lá o meu celular, ajeitei e falei assim: ele vai aparecer aqui. Ele não apareceu mais, né? O pardalzinho não apareceu. Mas Deus que cuida dos pardaizinhos, Ele cuida de você, e cuida muito bem. Basta você estar na sua presença, fazendo a sua vontade, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Agora, a partir daquele momento, irmãos, veio ao coração do apóstolo Pedro, eu creio, o seguinte, que não haveria mais necessidade de nada, porque o Deus que supriu a ele e aos outros pescadores estaria com ele todos os dias. E aí ele ficou ali na presença do Senhor, esperando sempre que o Senhor se manifestasse, e ele acreditou que Jesus era o Messias. Ele confessa que Jesus é o Cristo. As Escrituras falavam a respeito de um Senhor, de um Rei, de um Deus que se manifestaria e se assentaria num trono. E a partir do momento em que Pedro entende que Jesus era o Senhor, que Ele era o Messias, então ele esperava que Jesus se assentasse num trono. Mas o trono de Jesus foi mostrado para os discípulos. O trono do Senhor Jesus Cristo seria lá nos céus. É claro que a palavra do Senhor nos mostra, lá em Zacarias 14, que haverá um tempo em que o Senhor virá, um dia que o Senhor virá, e Ele então estabelecerá o seu reino para sempre, e nós reinaremos para sempre com o Senhor. Mas Ele ensinava para os discípulos: buscai o reino, seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas Ele diz: o meu reino não é desse mundo. Diga assim: o reino de Jesus não é desse mundo. Muitos e muitos esperam do reino desse mundo. Isso não quer dizer que nós não podemos e não devemos viver bem na face dessa terra. Mas em primeiro lugar está o reino dos céus. É o reino de Deus que está em primeiro lugar. E as demais coisas vêm como acréscimo para cada um de nós. E eu digo que Deus tem cuidado bem de mim, e eu tenho convicção que aquele que entregou a sua vida para Jesus, com toda certeza, com certeza absoluta, a vida é cuidada, essa sua vida é cuidada por Deus. A trajetória de Pedro, a partir desse momento, começa assim por altos e baixos. Nós vamos pegar o Senhor Jesus Cristo mostrando algumas coisas que aconteceram ali, porque quando eu falo que Jesus mostrou, é porque Ele deixa expresso. Eu sempre digo que o Senhor não poupou ninguém. Ele não poupou os grandes homens. Se nós olhamos, por exemplo, para a história de Davi, como eu já falei algumas vezes, nós vamos parar e pensar: poxa, Deus poderia ter deixado de lado a história de Davi, não ter contado os podres de Davi, mas o Senhor fez questão de mostrar. E quanto ao apóstolo Pedro, o Senhor também mostra defeitos, mostra falhas, mas existe uma virtude em Pedro, porque ele não começou só, o Senhor não começou uma boa obra, mas o Senhor completou ao ponto desse homem escolher morrer crucificado, cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como Cristo Jesus. O começo dele foi abençoado, o Senhor o chamou, o Senhor o trouxe, mas ele falhou também, ele errou, e nós erramos, falhamos, e nessa noite nós estamos numa noite de conserto, nós estamos numa noite onde nós podemos dizer: Senhor Jesus, me lava, me purifica, me perdoe, eu vou comer do pão, eu vou beber do cálice em memória do Senhor, vou relembrar sua morte até que o Senhor venha, reconhecendo que não é por mim, não sou eu, mas é o Senhor em mim, não sou eu que faço, mas é o Senhor que faz na minha vida. Capítulo 22, versículo 31 do Evangelho de São Lucas nos mostra a respeito de que o Senhor Jesus, inclusive eu faço das palavras do nosso irmão Marcos, que esteve aqui esses dias, que foi uma bênção, aquele irmão que sorri para tudo. Meu Deus, parece que nunca tem problema aquele homem. Só dele falar já alegra, a gente está sorrindo, não sabe nem por que está sorrindo. E eu lembro que ele falou aqui sobre o Senhor Jesus, falando sobre a conversão de Pedro. Pedro se rende ao Senhor, a vida de Pedro é dedicada a Deus, mas chega um momento, em Lucas 22, os versos 31 em diante, o Senhor fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo. Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conhece antes que o galo cante. Pedro dizia uma coisa: a experiência que ele teve foi maravilhosa demais, mas o apóstolo Pedro se encheu
ele estufou o peito e disse assim: agora eu vou conseguir. Como nós muitas vezes dizemos, nós não vamos errar, nós não vamos falhar. Nós vamos sempre fazer as coisas da maneira mais correta. E aí nós vamos nos tornar juízes, né? Porque quando nós nos tornamos grandes demais, nós olhamos para o outro e o outro é diminuído. Mas convém que ele cresça e que diminua cada um de nós. Não se ofenda quando alguém falar algum mal ao seu respeito, porque talvez ele tenha razão. Talvez. Eu quero crer que na maioria das vezes não se tenha razão, mas às vezes as pessoas têm razão. E diz a palavra que o Senhor Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me negarás. E ele diz: não, isso não vai acontecer. Como nós dizemos, muitas vezes isso não vai acontecer. Pedro se achava forte demais, e isso é muito perigoso, porque essa característica não é de Jesus, essa característica não é de Deus, essa característica é do homem soberbo e arrogante, que precisa ter a sua carne levada lá para a cruz do Calvário, e reconhecer que só Deus é bom, que só Jesus é o Senhor, que só Ele merece ser exaltado, glorificado, porque Ele é Senhor dos senhores. É tudo por Ele. Às vezes nós falamos, é tudo dele, para Ele, por Ele. Sempre nós dizemos isso, mas às vezes somos provados. Deus prova o nosso coração. O apóstolo Pedro andava na presença do Senhor, e ele também dizia: tudo é para Deus, se for necessário eu morrer por Ele, eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida. Mas o Senhor Jesus diz assim: olha, Satanás quis peneirar você, eu roguei por você. Sabe por que eu e você estamos em pé? Porque o Senhor Jesus intercede por nós, porque o Senhor Jesus colocou o seu Espírito Santo dentro de nós, para nos convencer a respeito dos nossos pecados, nos convencer, mostrar para nós que nós precisamos a cada dia nos render aos seus pés e dizer: só o Senhor é santo, só o Senhor é perfeito, só o Senhor é bom. Pedro se achava forte demais. E aí nós chegamos a perceber, mesmo Jesus dizendo: quando te converteres, você vai ajudar os seus irmãos. Já pensou alguém dizer para você assim, quando você se converter? Amados irmãos, para pensar, se as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã em nosso favor, e ela é a razão de nós não cairmos. Se a misericórdia de Deus se renova, é porque todas as manhãs nós precisamos nos arrepender dos nossos erros e recorrer ao sangue de Jesus derramado na cruz. Se não fosse necessário, se nós fôssemos bons demais, então nós não precisaríamos dessa misericórdia. Por isso que nós não podemos de maneira nos tornarmos juízes no meio do povo, mas nós temos que ser pessoas que vão ajudar as pessoas a caminharem junto com Jesus em direção da cruz todos os dias, para que no dia que Jesus voltar, Ele possa entrar no reino de glória como nós vamos entrar. Mas vai entrar humilde. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. A humildade reside nisso, irmãos, em reconhecer que nós somos falhos, que nós erramos. O apóstolo Pedro, ele era tão bom, ele se achava tão bom, que ele chega a exortar, a chamar a atenção de Jesus. Jesus chega a predizer a sua morte por 3 vezes, e ele fala: não fale isso. Isso de maneira nenhuma vai te acontecer. Como que tu vens falar isso a seu respeito? E Jesus vai falar para ele: arreda Satanás. Já pensou, gente? Que discurso duro, que coisa dura. Mesma coisa quando alguém chega para você e fala assim: olha, eu estou passando por uma dificuldade, e eu não sei, eu acho que é prova de Deus, é Deus me provando, e eu estou entrando para esse caminho. Não, de maneira nenhuma isso aconteça. Se tem de acontecer, como disse o nosso irmão aqui, pastores também ficam doentes. Pastores também passam por cirurgia. Essa semana eu passei por uma cirurgia, né? Mas estou vivão, gente, glória. Estou vivão aqui. Feliz com Jesus. Perdi lá um dia um culto, mas eu estou feliz com Jesus. Nós não somos super-homens, não existem super-mulheres aqui. Existem homens de Deus, mulheres de Deus, que têm sido cuidados pelo Senhor. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga, é o que diz a palavra.
É pelo Senhor, nós não somos nada. Agora Jesus é tudo. E diz a palavra do Senhor que o apóstolo Pedro, ele chega a cometer esse grande equívoco, dizendo, não, isso não acontecerá. Em Mateus 16, 23, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, tu és para mim pedra de tropeço, arreda Satanás. Olha só que coisa horrível. Que coisa, como diz o nosso querido irmão Luiz, que coisa horrorosa isso que aconteceu. Todos os dias nós precisamos nos render e nos converter. Quando te converteres, verdadeiramente você vai trazer abrigo, arrimo, força, auxílio para aquele que precisa de você. Como é que pode o apóstolo Pedro ter andado com Jesus e o Senhor Jesus dizer, quando te converteres? Como é que pode isso? Porque na verdade, irmãos, houve atitudes na vida dele, como atitudes em nossa vida, que nós precisamos nos arrepender dos erros. Hoje é noite de conserto, gente. É noite que nós vamos nos humilhar diante do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e após isso coma do pão e beba do cálice. Esse exame é para nós nos reconciliarmos com Ele, porque o sangue já foi derramado na cruz do Calvário, e certamente o sangue vai te purificar de todo o erro e de toda a falha. Você vai sair daqui limpo, mas todos os dias você vai precisar do auxílio do Senhor. Ah, pastor, então eu vou pecar para rachar, então nada disso. Nada disso. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Agora preste atenção, irmãos. O apóstolo Pedro, ele chega a cortar a orelha de um soldado. O Senhor Jesus diz para ele assim, bainha sua espada. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabia que se eu quisesse eu poderia pedir aí e desceria aí um monte de anjos e faria a obra. E certamente o apóstolo Pedro, pelo início, pela pesca milagrosa, ele pensava, vai chegar um momento em que Jesus vai destruir os romanos e ele vai se assentar num trono e ele vai reinar para sempre. Então deixa eu dar um comecinho aqui. Talvez até o Judas Iscariotes tivesse pensado nisso. Eu vou vender, os soldados vão chegar, Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele vai se assentar no trono, as Escrituras diz, mas Jesus dizia, o meu reino não é desse mundo. E o apóstolo Pedro esperava isso, e diz que quando chega lá os soldados, ele vai e ele corta a orelha. Gente, um erro, quando te converteres, tu não vais cortar mais a orelha de ninguém. Quando tu te converteres, você não vai chegar para Jesus e questionar o que Jesus está falando, o que Jesus está fazendo. Quando Jesus predisser alguma coisa, você vai dizer assim, Senhor, seja feita a sua vontade, amém e aleluia e glória a Deus. Não vai fazer biquinho, não vai chegar e dizer, ai, tinha que fazer isso, eu não fiz isso agora, meu Deus. Nem o pardalzinho age assim, ele some, ele vai embora. E Deus continua cuidando dele, né? Deus vai cuidar de você, meu irmão. Deus vai cuidar de mim. Mas o que Deus agrada é da humildade. É humildade. Nós temos que ser humildes. A Bíblia nos fala que ele faz esse ato, ele comete esse erro. Ele corta a orelha. Decepcionado, com medo. Olha só essa situação de Pedro. Ele diz, de maneira nenhuma vou te abandonar. Quantos de nós dizemos, não vai haver falha, e daqui a pouco está lá de joelho dobrado, derramando lágrimas aos pés do Senhor, dizendo, meu Deus, me perdoe porque eu errei, me perdoe porque eu falhei. Quem aqui já viveu essa situação, de dizer, não vai acontecer comigo? Por favor, levanta a mão. Quem aqui que teve que se humilhar diante do Senhor e pedir perdão e chorar aos seus pés? Amados irmãos, nós não somos nada. Nós somos pessoas que carecemos da graça e da bondade do Senhor. É a graça do Senhor. As pessoas gostam de falar muito da graça. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós somos salvos. Mas quando alguém vem e diz, em determinadas coisas você precisa se converter. Quem é esse para falar a meu respeito isso? Eu sou tão perfeito, mas perfeito é o Senhor dos exércitos. Ele é perfeito, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Aí acontece essa primeira pesca.
Ele se apropria daquilo que o Senhor estava fazendo. E não só ele, mas as famílias daqueles que eram pescadores, aqueles que auxiliavam Jesus na obra, eram cuidados. Imagina só você ter estabilidade com Jesus. Você ter Jesus como seu patrão, Jesus como seu chefe. Vocês acham que faltou comida na casa de Pedro, de Tiago, de João, de André? Vocês acham que faltou? Faltou alimento, faltou algum suprimento para aqueles que eram dos 12 apóstolos? Não faltou nada, porque o Senhor era o pastor deles e nada lhes faltaria. Nada faltava. Mas aquela segurança que eles tinham, gente, fez com que eles achassem que Jesus ficaria ali por todo o tempo, e como eu já disse, ele reinaria, ele se assentaria num trono aqui na terra. Mas não aconteceu. Aí a Bíblia nos fala que Jesus, ele é entregue. E ele não foi ninguém que tirou a vida de Jesus. Foi ele espontaneamente deu a vida por nós. Ele faz questão de dizer isso. Não é ninguém que tira a minha vida. Eu espontaneamente dou. Ele entrega a vida por nós. Ele derrama seu sangue no Calvário. A última gota do seu sangue é derramado no Calvário por cada um de nós. Mas eles não entendem isso. Eles dizem, não é possível. E aí, gente, a segurança parece que acabou. Você vai apresentar um Jesus que morreu? Não, gente, nós temos um Jesus que morreu sim, mas um Jesus que ressuscitou e está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso e que olha para nós com olhar de misericórdia e de bondade, que nos supre em todas as nossas necessidades. Não há nada que vai faltar para aquele que crê no Senhor. Mas alguns se decepcionam com algumas coisas, porque nós às vezes ficamos embirradinhos, não é? Decepciona. E o apóstolo Pedro estava mal. Ele ficou mal porque ele não imaginava que aquilo que Jesus havia predito iria acontecer com Jesus. Como é que Jesus vai morrer? Como é que alguém vai colocar a mão em Jesus? E aí ele se vê numa situação complicada, porque Jesus vai para o pretório, Jesus é julgado, e ele fica lá fora, seguindo de longe, porque ele tem medo dos judeus, ele tem medo de morrer. Ele dizia que ele não negaria Jesus, mas ele vai até ali cercando, de longe, olhando para ver o que aconteceria, talvez pensando, os romanos vão cair, os soldados vão cair, né? E Jesus vai estabelecer o seu reino, mas não acontece isso. E aí a Bíblia diz que por 3 vezes, vem lá uma mulher, embora que as traduções mudam, mas vem uma mulher, fala para ele, tu eras um deles, e ele diz, não era um deles. Aí vem lá um homem, tem tradução diferente, tu eras certamente, teu modo de falar denuncia você, fala, não sou um deles, eu não sou, eu já disse que não sou. Aí vem outro, e fala, tu certamente é um deles. Aí ele fica irado, ele fica indignado, ele diz assim, certamente eu não sou um deles, eu não sou. E a Bíblia declara que ele sai amaldiçoando Jesus. A tradução mais correta diz até que ele chega a dizer, a blasfemar, não conheço esse maldito homem. E fica no coração de Pedro aquilo, porque a hora que ele faz aquilo, ele se lembra daquilo que Jesus falou, porque seja verdadeiro Deus e mentiroso todos os homens. E aí o galo canta. Cantou o galo, gente. Lascou. A mente do apóstolo Pedro foi lá para baixo. Ele entendeu, eu não sou nada. Eu preciso da graça. Eu preciso da bondade e da misericórdia do Senhor. Quem aqui já ouviu o galo cantar? Oh, meu Deus. Mas é legal quando o galo canta e não tem nada nos acusando. Mas quando o galo cantou, acho que o apóstolo Pedro ficou até traumatizado com o cantar do galo. Toda vez que o galo cantava, ele já pensava naquilo que ele tinha feito, naquela besteira que ele tinha feito. Da mesma maneira que eu vejo, quando vejo o pardalzinho, eu me alegro, dizendo assim, olha, Deus cuida do pardalzinho, cuida de mim. Acho que o Pedro, quando ele ouviu cantar do galo, Jesus amado. Até tem uma história de alguém que matou o galo, né, no casamento, por casamento, não tem nada a ver agora, não vou falar disso. Oh, glória. Ele fica decepcionado com aquilo. E ele nega Jesus. Ele pragueja. Ele diz, eu não conheço
esse homem. Mas esse homem Jesus, gente, ele é maravilhoso. A primeira pesca foi a pesca milagrosa. Mas existiu uma pesca maravilhosa. Talvez você já passou pela pesca milagrosa e agora você está aí. E agora? Quem vai me ajudar? Quem vai cuidar de mim? Se não aconteceu mais uma pesca na sua vida, essa pesca abençoada do Senhor vai acontecer. Quando você menos esperar, você não está entendendo nada, mas vai acontecer coisas que vai surpreender você, porque Deus te ama, Jesus te ama, e Jesus quer o melhor para você, mas as provas sempre existirão. Pedro foi provado, os discípulos foram provados, nós seremos provados também, mas nós em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores. Aí nos diz a Bíblia, irmãos, que Jesus, ele resolve fazer uma visita. Marcos 16, olha só que interessante. Marcos 16, traz a narrativa, que é a narração daquilo que as mulheres foram fazer lá no sepulcro. Porque Jesus morreu e as mulheres foram lá. Quem vai cuidar do corpo do mestre? Foram lá. Mas chegando lá, o corpo já não estava mais lá. Eles encontraram com um anjão bonito, um anjo lindo lá, que disse, olha, pode ir lá para Galileia, avisa os discípulos, e avisa o Pedro também, que eu vou me encontrar com eles lá na Galileia. Gente, 100 a 120 quilômetros dali. O sonho de Pedro tinha acabado, a esperança tinha acabado, ele tinha blasfemado, amaldiçoado, falado contra Jesus, dizendo, não conheço esse homem. Mas agora o anjo fala, olha, ele manda avisar que ele vai lá, ele vai se encontrar com os discípulos, avisa lá. E Pedro recebe aquela informação, e Pedro vai para Galileia. Ele estava num determinado lugar, mas aí eles andam. Eles vão caminhando, eles chegam na Galileia, e nos diz a palavra do Senhor, que de repente, alguns até dizem assim, não é possível que ele tenha voltado a pescar, ele voltou a pescar porque ele largou o ministério, ele não quis mais o ministério, não, mas não é bem por aí, ele agora não tinha mais a presença de Jesus visível, fazendo as coisas, falando, lança aí o seu anzol, tira aí o estáter, paga o imposto por ti, e paga por mim também. Ele tinha aquela segurança, mas agora não tinha mais. O que ele tinha que ter era fé, de que o Senhor Jesus, que prometeu que ia se encontrar com ele na Galileia, estaria lá no mar de Tiberíades, e daria a ele uma nova chance. E essa nova chance, não é só para Pedro, mas é para você, e é para mim também. Talvez você tenha entrado aqui recebendo acusação, condenação, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele fala para você, eu quero ter um encontro com você, eu quero abraçar você, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, até do cachorrinho. Sabia que tem um irmão que eu oro por ele, eu vou visitar ele, e a esposa, e a senhorinha, nós estivemos lá um tempo atrás, eu falo que eu oro até para cachorrinho ali, falo, orei por vocês hoje, orei até para cachorrinho, o Senhor vai cuidar de tudo, porque Ele é lindo. E aí diz a palavra, capítulo 21, do livro de João, disse-lhe Jesus, versículo 3 ao 6, disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, oh lindo Jesus, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, olha só o que o Senhor Jesus fala para mim e fala para você, após um momento em que você falhou, que eu errei, que Pedro errou, que os discípulos erraram. Ele fala assim, filhos, olha que lindo, versículo 5, perguntou-lhe Jesus lá de fora,
Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: oh glória, lançai a rede à direita do barco e achareis. O suprimento está em Jesus Cristo. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Oh, aleluia! Diz a palavra que eram 153 grandes peixes. Eu já tive a oportunidade de ver alguém, de verdade, gente, eu ri tanto. Eu já vi alguém fisgando um tijolo. Cara falando assim: é pesado isso aqui. Pesado isso aqui. E vem a mulher, vem a esposa correndo, vem ele puxando, e a vara torta, e ele vai ali, e eu tô de olho. Irmão, Deus quis me divertir, não é possível. Pelo que eu estou fazendo aqui, chegou um certo pessoa, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei que foi para me divertir, porque aí ficaram ali puxando, eu de olho. Eu não estava torcendo para não ser peixe, queria ver o peixe grande, eu não estava com inveja dele não, queria ver peixe grande. Mas daqui a pouco, gente, saiu um tijolo inteiro lá de dentro. O cara trouxe o tijolo inteiro para fora. Falando em peixe, eu lembrei de uma história. Uma historinha, né, gente? Do irmãozinho que foi pescar. Depois eu volto na pesca lá na Grossa. O irmãozinho foi pescar, porque tem neguinho por aí, como diz alguns, né? Ele foi pescar, daí estava com tanta vontade de pescar e estava chovendo. Daí ele começou a orar para Jesus, ele falou assim: Jesus, por favor, misericórdia, vai cessar essa chuva aqui, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, misericórdia. E daqui a pouco, gente, ele ali: agora nós vamos pescar mesmo. Caiu um raio na hora, pá! Ele ficou indo. Alguém conhece, né? Tem ninguém por aí que se assusta com o raio. Mas ali não aconteceu isso, gente. A luz brilhou para aqueles discípulos, a luz brilha para você. Não fique desesperado, não pense: agora acabou o meu sonho, agora não tem mais solução. Existe sempre solução em Jesus Cristo, porque Ele ama você. Ele chama os discípulos no mar da Galileia. Eles estavam distantes 120 quilômetros, mas Jesus chama de volta, e Jesus fala: lança a rede. 153 grandes peixes são ali recebidos por Ele. E aí no verso 7, para um pouco para pensar. Aí no versículo 7, o Pedro não tinha notado, mas aí no versículo 7, o que nos diz a palavra? João, aquele discípulo que Jesus amava, aquele discípulo diz assim: é o Mestre, é o Senhor, é Jesus. Eu não sei quais são as palavras que ele usou. Aí o apóstolo Pedro, ele fica desesperado, e ele estava despido. A Bíblia diz que ele então se veste, ele pula no mar, e ele vai desesperado ao encontro de Jesus, e ele se encontra com Jesus, mas ele não tem palavras, ele não pronuncia palavras nenhuma. Talvez seja essa a sua aflição. Chega diante de Jesus, falhou, errou, chega para Jesus: e agora, o que eu vou falar para Jesus? Eu não sei se você já passou vergonha, ao ponto de pensar assim: o que eu vou falar para Ele? É só estar aos pés dEle, irmãos. É só esperar nele. E diz a palavra que Jesus então olha para Pedro, e Ele tem misericórdia de Pedro. Aí Jesus vai dizer: olha, Ele não vai condenar o apóstolo, não vai dizer assim: agora lascou, agora não tem jeito para você, você falou que não ia me negar, mas você me negou. Não, porque Jesus, irmãos, Ele não é acusador. Jesus não condena ninguém. Jesus não aponta dedo para ninguém. Jesus não encosta o dedo no nosso nariz e diz assim: agora você vai se ver comigo. Não, Ele fala assim: filhinhos, tem alguma coisa aí de comer? E quando nós dizemos: não tenho nada para te oferecer, Ele vem, gente, e Ele enche o nosso barco. E encher o nosso barco não é somente com coisas materiais, mas Ele enche o nosso barco de graça, de bondade, de misericórdia. Ele nos enche de paz, Ele transforma a nossa vida. É isso que Jesus tem feito conosco. Pedro tinha perdido a esperança, não havia mais nada para Pedro. As falhas que ele cometeu, a acusação que ele recebeu do diabo, mas ele recebeu o Senhor Jesus Cristo ali.
E deixa eu dizer para vocês, não precisou você caminhar 120 quilômetros para estar na presença de Jesus. Alguns caminharam mais, outros caminharam menos. Eu não sei quantos quilômetros você caminhou para estar aqui. E Ele marcou um encontro com você aqui. Ele quer falar para você assim, olha, eu amo você independente da sua situação. Mesmo que você tenha me negado, mesmo que você tenha feito coisas erradas, eu estou aqui para absolver você. Eu estou aqui para abraçar você, para dizer, eu amo você. E se você está carecendo de peixes, se você está precisando de alguma coisa, eu vou multiplicar os peixes na sua vida. Quer seja material, quer seja saúde, quer seja lá na sua casa, algum problema de repente com os seus filhos, os problemas na sua família, o Senhor Jesus quer tomar controle hoje, mas você precisa se render ao Senhor como eu estou disposto a me render diante dEle daqui a pouco, para dizer, Jesus, cuida de mim, Jesus cuida da minha casa, Jesus está faltando peixe lá, Senhor, me ajuda, Senhor, e Ele vai estender as mãos, e vai abençoar tremendamente a sua vida, porque Ele ama você. Jesus ama você. Quando o diabo vier falar para você, Jesus não te ama, veja a sua situação, veja a sua condição. Você pode dizer para ele, diga para ele assim, Jesus me ama e Jesus cuida de mim. Nos mínimos detalhes Ele cuida de mim. Ah, mas você fica doente. Sim, o ser humano fica doente, mas Ele cura também os enfermos. Ah, mas as necessidades, sim, as pessoas passam por necessidades, mas o Senhor supre todas as nossas necessidades, porque Ele nos ama, não porque nós merecemos, nós nunca merecemos nada, mas o Senhor é merecedor do seu aplauso nessa noite, então aplauda Jesus, amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.